Olá e bem-vindos a mais um vídeo da Aero Plus. Agora já é quase habitude de estarmos aqui no meu escritório. Felizmente isto permite-me otimizar bastante o meu tempo e permite-me falar com vocês a partir do meu escritório sem eu parar de trabalhar. Basicamente é ligar a câmara, o Pedro monta o esquema e começamos a trabalhar. Portanto, de certa maneira vamos tentar gravar aqui mais vídeos. Eu penso que o cenário também não é desinteressante de todo e isto permite de facto andarmos um bocadinho mais rápido. Hoje, neste vídeo, eu queria-vos falar de limões e limonadas e queria-vos explicar que quem investe em imobiliário, aliás, nós temos vídeos no canal a fazer isso, porque a nossa comunicação é muito terra a terra, nós não estamos aqui para vender o sonho de que as pessoas podem investir em imobiliário e ir para uma praia e viver dos rendimentos, e isso é assim tão simples, basta seguirem-nos e eu apareço com Lamborghinis no meu Instagram e aqui no YouTube e portanto basta seguirem-nos porque eu consigo comprar um Lamborghini. Não é nada disso. Nós aliás temos um vídeo, por exemplo, temos vários, eu vou dizendo isto com alguma regularidade. Investir em imobiliário não é fácil, tem um potencial enorme para quem realmente se quer educar sobre o tema e quer fazer aquilo que tem que ser feito. É um veículo de investimento brutal, é uma forma brutal de criação de riqueza. Eu não tenho dúvidas disso nenhuma porque aconteceu isso comigo. É um caminho fantástico para a independência financeira, para alcançarmos a independência financeira, mas investir em imobiliário no longo termo traz-nos muitos limões e com limões quer dizer naturalmente problemas. Eu queria-vos contar aqui 3 histórias, no entanto, que basicamente fizeram com que eu tornasse limões em limonadas, ou seja, problemas em oportunidades excelentes. E espero que eventualmente com estas histórias vos inspire, sempre que vocês encontram um limão na vossa vida, um problema na vossa vida de investidor imobiliário, e o tornem numa vantagem. Eu acho que isso é aquilo que realmente difere um grande investidor de um investidor razoável, ou de um investidor que no fundo se deixa levar por aquilo que é o envolvimento e a envolvente do investimento. Eu prefiro mais ter eu o controle e quando acontece alguma coisa má, eu reverter essa situação com a minha capacidade de pensar e de agir sobre o tema. A primeira história é até uma história relativamente recente, embora esta história já aconteceu 2 ou 3 vezes em escalas diferentes e em graus diferentes, mas esta é uma história que eu tenho muito bem presente. Aliás, estas 3 histórias estão em detalhe num artigo de blog que eu escrevi para o blog da Aero Plus, o link está aqui em baixo se quiserem ver. E esta primeira história começa com um problema, um telefonema de um empreiteiro meu, da minha equipa de empreitada, da minha estrutura, que me telefonou e disse: doutor, temos aqui um problema enorme, o prédio do lado está a ruir para dentro do nosso. E eu fiquei completamente, como vocês devem imaginar, fiquei preocupadíssimo. É uma situação muito grave, é uma situação que tem que ser enfrentada com a seriedade e com a assertividade que ela merece, até porque temos trabalhadores na obra e a integridade física dos trabalhadores está acima de tudo, não é? E portanto temos que avaliar bem a situação. Ele disse: bom, ele está a ruir, o perigo não é iminente do género nas próximas horas, mas será iminente nas próximas semanas ou meses se nada for feito. Aquilo que eu fiz foi pedir à minha equipa para arranjar o contacto do proprietário ao lado. Isso levou já agora muito tempo. Começamos logo por aí. Para saber transformar limões em limonadas é preciso ter uma resiliência grande e é preciso ter um mindset correto, coisa que eu vou também falar provavelmente nesta semana ou na próxima semana, num dos próximos vídeos, porque temos tido comentários no YouTube que me revelam que as pessoas não têm um mindset certo. E este é um bom exemplo daquilo que é ter um mindset certo. É, independentemente do custo de tempo e de morosidade e a dificuldade que foi arranjar este contacto, nós arranjámos este contacto. Eu falei então com o proprietário do prédio ao lado e expliquei-lhe: caríssimo, o seu prédio está em perigo de ruir para dentro do meu, a estrutura do seu prédio está comprometida, a estabilidade do seu prédio está comprometida, eu já tive alguém da minha equipa de empreitada a avaliar a situação tanto quanto possível, porque não foi possível entrar dentro do seu prédio e, meu caro, temos que resolver esta situação. Ao qual o proprietário me respondeu então com o limão, dizendo: eu não tenho possibilidades nenhumas de fazer essa reparação, porque, e na realidade eu acho que ele tinha, mas enfim, é normal a pessoa dizer que não tem possibilidades quando na realidade não tem interesse nenhum em fazer aquilo, e eu já vos explico o interesse, mas esse foi o real problema, ou seja, ele não queria ou não podia. Eu até hoje não tenho a certeza absoluta, não vou questionar isso, tenho uma ideia por aquilo que foi depois o decurso da situação, tenho a ideia que ele podia, mas não queria, mas esse foi o real problema, ou seja, eu vi-me ali com o meu prédio em obras, em perigo de cair,
e, no fundo, com um perigo iminente do prédio do lado entrar para dentro do meu e, naturalmente, o meu ruir por causa da estabilidade do outro prédio. Eu falei com o senhor, trouxe o senhor ao local, sensibilizei e fui mesmo eu que fiz isso. Depois de algum tempo, em muito pouco tempo na verdade, eu consegui transformar esse limão numa limonada, como propondo a compra do prédio ao lado, uma vez que o senhor alegadamente não tinha possibilidades de fazer a reparação, e eu propus a compra do prédio. Aliás, ele próprio se propôs a vendê-lo, porque disse: eu não tenho possibilidades, eu não quero fazer esta obra eu sei que tem que ser feita, agora sim estou no local e percebo isso, e portanto o senhor não me quer comprar o prédio. Eu já estava a ver essa possibilidade, ofereci-lhe um valor extremamente atrativo para mim, que na realidade não foi um valor mau para ele. Aliás, o imobiliário, eu costumo dizer isto muitas vezes, quando eu falo do deep value, de ir buscar aquele valor profundo, aquela ideia de nós ganharmos muito dinheiro na compra do imóvel, isso não tem que ser necessariamente mau negócio para quem vende, muito pelo contrário. O negócio é bom quando ambas as partes ganham. Quando eu compro um prédio que vale 100 mil por 50 mil, por exemplo, um exemplo, médio exemplo académico, mas a pessoa, se calhar, se colocasse o imóvel no mercado, iria demorar 2 anos para obter esses 100 mil e não compensaria a essa pessoa vender por 100 mil, tendo que esperar 2 anos, por exemplo, por toda a manutenção que teria que fazer. Enfim, haveria diversos exemplos daquilo que seria uma situação profícua para ambas as partes. Aqui foi precisamente o caso. O proprietário do outro prédio não queria de forma nenhuma fazer as obras, ou eventualmente não teria possibilidade, segundo ele não teria possibilidade. Eu penso que foi mais uma questão de não querer, e explico depois isso mais concretamente, mas eu tornei esse limão numa limonada porque adquiri um prédio a um preço de saldo que me permitiu continuar a obra. Na realidade, capitalizei muito na obra logo a seguir, porque os prédios são contíguos e, portanto, a obra ficou ainda mais barata. Foi uma vantagem enorme. E resolvemos um problema que, à partida, um investidor, e é aqui que eu o convido a pensar, possivelmente, se estivesse nessa situação, não se lembraria de encaminhar a conversa para mostrar interesse em ficar com o imóvel e entraria num litígio com a pessoa. Esse, aliás, é o caminho mais provável. É quando alguém, um proprietário de um imóvel, diz ao proprietário do imóvel contigo: repare, caríssimo, tenho que arranjar o seu imóvel porque está a danificar o meu, e ele diz: não tenho possibilidade, e naturalmente se gera um conflito, um litígio. Isso é um limão neste contexto, mas há todo o potencial para tornarmos esse limão numa limonada, e portanto parece-me a mim que devemos sempre dar um passo atrás e pensar de facto nesses termos para que a situação seja vantajosa para nós. Segunda história, um inquilino acabou por me pagar várias rendas, não sei se entre 4 ou 6, alguma coisa por aí, não sei se 4 ou 6, ou eventualmente alguma coisa por aí, naturalmente só seriam 5, sem nunca usar um imóvel meu. É verdade, isto já aconteceu, aliás, já aconteceu mais do que uma vez, não foram sempre 4 ou 5 rendas, mas já aconteceu várias vezes, aliás. E porquê? Porque o inquilino, e aliás já tive a oportunidade de falar esta semana ou nos últimos vídeos sobre esta questão, na questão da má-fé dos inquilinos. O inquilino quis reservar o imóvel por telemóvel, chegou ao imóvel, afinal já não gostava, fez tanta pressão para ficar com o imóvel e quando lá chegou não gostava, achava o espaço pequeno, enfim, achava que não se coordenava com aquilo que procurava. Naturalmente eu tinha deixado de mostrar o imóvel a mais pessoas e, portanto, não poderia ficar prejudicado. O que é certo e verdade é que no final isso poderia parecer um limão enormíssimo, um problema enorme, mas acabei por fazer uma limonada, que foi obter do inquilino um determinado número de rendas, não que naturalmente o montante foi mais baixo do que o valor total do contrato, por isso é que conseguimos chegar a um acordo, e acabei por arrendar o imóvel pouco tempo depois e, enfim, receber rendas, se quisermos, duplas, ou seja, por 1 ou 2 meses, ou 3 ou 4, não sei precisar agora, nesse espaço temporal eu recebi 2 rendas pela mesma utilização do imóvel. E, portanto, chegar sempre a um acordo que seja vantajoso, mas nunca pensar também, ok, isto é um limão, é um problema, é o fim do mundo, vamos entrar num litígio. Não, vamos tentar, de facto, como investidores imobiliários, contornar isso e tentar fazer desse limão uma limonada. Esta história eu já tinha contado, mas é outro exemplo daquilo que é converter, de facto, um problema numa solução. A terceira história tem a ver com um condomínio. Aliás, é uma das grandes vantagens e uma das grandes razões de eu investir em multifração hoje em dia é não quero lidar com condomínios. Quando nós lidamos com as pessoas, a cultura, de facto, em Portugal é muito fraca, especialmente a cultura da casa própria. Muita gente compra casa própria
e sem ter noção das responsabilidades que isso acarreta, e o que normalmente costuma acontecer é que efetivamente em condomínios há muitos conflitos desse género. Isto aconteceu num imóvel que está inserido num prédio muito grande e que de facto tem um condomínio, e nesse condomínio foi determinado, nós tínhamos danos no nosso imóvel e nenhum dos condóminos, ou praticamente nenhum dos condóminos, quis pagar o problema. O problema foi-se arrastando e foi, à medida que o tempo passou, crescendo. Aquilo que seria um problema fácil de resolver no início passou a ser um problema bastante custoso. Os condóminos não quiseram pagar logo de início e resolver o problema porque não afetava as suas frações. É algo também em Portugal que está mal e é algo que temos que levar na nossa cultura como um todo. Não é só porque um problema não nos afeta a nós que nós não temos responsabilidade nele, muito pelo contrário. Aqui, o facto de termos uma casa num prédio que tem um problema nas partes comuns, mesmo que esse problema não afete a nossa fração, é um caso clássico disso. Nós vivemos em sociedade, aliás, é isso que difere nós vivermos em sociedade ou vivermos numa selva, não é? É seguirmos regras numa sociedade que nos permitam, de facto, conviver harmoniosamente. E isso é outro dos casos. Os condóminos não quiseram pagar porque não afetava a sua fração, e normalmente nós em Portugal também temos muito aquele problema de que nós compomos o telhado quando começa a chover. Ninguém compõe telhados no verão porque não chove, há sol, não há água, não há problemas, vamos ver o que é que vai dar no próximo inverno e só aí é que se compõem os telhados. Nada mais errado. Neste caso, o problema foi crescendo. Como o problema cresceu, os problemas no meu imóvel em particular também cresceram e comecei a ter a resolução, no fundo, desse problema. Passou também a incluir coisas que eu já ia comprar, ou seja, a remodelação foi financiada em parte no final das contas, porque aqui a grande diferença é termos ou não razão. Se nós temos razão num problema destes, podemos ir até às últimas instâncias porque vamos ficar com razão e o problema vai ser resolvido a nosso favor. A remodelação acabou por ser em parte financiada por os condóminos não quererem efetivamente logo no início assumir o problema, e não só. Pelo caminho, um dos condóminos, o problema cresceu de tal maneira, podia ter sido resolvido com centenas de euros, na verdade, por cada condómino, passou a ser resolvido por vários milhares de euros por cada condómino, tudo porque eles votaram não. Eu fui alertando para isso, entretanto o lapso temporal foi quase um ano, portanto foi de facto um grande limão, mas no final acabou por ser uma limonada, no sentido em que não só eu tive partes desse imóvel e da remodelação desse imóvel financiadas pela própria, porque eram coisas que eu já ia comprar, que não eram originalmente necessárias para resolver o problema. A certa altura o problema tornou-se tão grande, era um problema de infiltrações, havia vários problemas, mas esse era um deles. A certa altura era tão grande que esse material já era necessário para resolver as infiltrações e, portanto, acabou por ser vantajoso para mim. Pelo caminho, como o valor a pagar pelos condóminos passou a ser tão grande, um dos condóminos aproveitou para me oferecer o imóvel dele naquele prédio a um preço de saldo, que passou a ser também parte da limonada e, portanto, passou de facto de um problema a uma solução. E aquilo que eu vos queria, esta é a terceira história, mas aquilo que eu vos queria resumir com este vídeo é muito simples, é que como investidores imobiliários, meus caros e minhas caras, vão sempre aparecer problemas, e especialmente quanto mais tempo e mais imóveis e mais notoriedade e envolvimento com o negócio que vocês têm, mais problemas vão aparecer, isso é seguro. Aliás, se não tiverem muitos problemas, não têm um negócio, como se costuma dizer, e no caso imobiliário é exatamente a mesma coisa. O investimento imobiliário acaba por ser um negócio, como eu aqui digo no canal. Pensem em arrendar um imóvel como prestar um serviço a uma pessoa, a um inquilino. Pensem no investimento imobiliário nesse aspecto, pelo menos é como eu penso, e eu acho que é a melhor forma de nós, efetivamente, podermos ter sucesso na área a todos os níveis e, de facto, prestar um bom serviço a quem quer arrendar os nossos imóveis. Mas, no fundo, aqui a grande súmula deste vídeo é que temos que ter capacidade para tornar limões em limonadas, não é? Isso é relativamente trivial. O que é importante é percebermos que temos que ter razão, temos que ir ganhando calo, por assim dizer, em bom português, e irmos, no fundo, enquadrando as situações para que elas se tornem de facto uma limonada. Por exemplo, no caso de
termos alguém que tem um prédio do nosso lado que está a desabar para cima do nosso, sugerir que estaríamos interessados em adquirir esse mesmo imóvel, claro, a um preço que reflita toda a situação. Se tivermos um condomínio que de facto não quer pagar um problema na nossa fração, mas que é responsabilidade dele ter a certeza que se tem razão, isso inclui, ao contrário daquilo que é também muitas vezes a mentalidade portuguesa, pedir vários parceiros a advogados e pagar por eles, porque no final das contas isso traduz também num investimento bom, termos a certeza que temos razão e ir até às últimas instâncias pela via correta, sempre pela via legal, naturalmente, e fazer valer os nossos direitos, mas também, apesar de eu defender que os senhorios têm que estar sempre de boa fé e têm que estar sempre consciencializados, têm que prestar um serviço de qualidade aos inquilinos, não também deixar naturalmente que os inquilinos estejam de má fé connosco, com os senhorios e tirem vantagem de nós. E para isso é sempre preciso seguir a lei. Esta é algo que pode passar despercebido, mas só seguindo a lei, só fazendo tudo pela via legal e tudo pela via correta, é que no final nós temos razão. Por exemplo, registar um contrato de arrendamento no tempo certo, ter a certeza que um contrato de arrendamento não tem erros. Só assim é que no caso do inquilino nós podemos fazer valer os nossos direitos. Porque, por exemplo, um inquilino pode simplesmente chegar ao final, achar que não gosta do imóvel e por má fé, aí sim, alegar que o contrato de arrendamento tem erros e, portanto, era inválido. Logo, vamos fazer a restituição de tudo. Estejam seguros, mas estejam segurados. Sigam a lei, protejam-se e façam as coisas sempre pela via correta, porque muitas vezes os limões tornam-se de facto limonadas. O que eu pedia agora no final deste vídeo era que me contassem problemas que tenham enfrentado. Estou curiosíssimo para ouvir falar desses problemas aqui nos comentários do YouTube e enfim, eu responderei também e eventualmente direi se já enfrentei esses problemas ou não. A todos uma excelente semana, bons negócios imobiliários, até ao próximo vídeo e fiquem bem.